saca. O dinheiro traz felicidade. Ei, male, ribu isa kusaka. Money can bring joy. Ambe uyo bende kama kwenu wamino. Haloko uni male ushilo. Wakale bukali. Ambe washanya makwenu wamino. Haloko uni male uni godo. Ambe wabashipunga mungano wamino. Marimila ya wena watana. Twamako. Ambe watamba makwenu wamino. Haloko uni male watoshekelelo. Ambe watamba mungano wamino. Haloko uni male kunu masoro petelo kagele. Kambiringisa kuchuta mungano wamino. Naungana male utopiwa. Hingaringisa kutamba mungano wamino. Naungana male utopiwa inda choyi weka. Aloko uni male makwenu wamino. Weshisati. Utaketa nuna umula waka kuchanela. Kambiringisa kuchada mungano wamino. Naungana male trombosa se. Utashaniseka, utapoileka, utashaniseka, utapoileka. Hingaringisa ku, uringisa ku, hingaringisa ku, uringisa ku. Makwenu wamino, ambe ukomo nini, ungena hima shoti. Alogo wani nyula mungano wamino, ambe ukomo nini, ungena hima kulugu ya ukoma. Kambe logo ungena male makwenu wamino, na wafika wana boku taisa kingulube lomtaku mpiwa. Lama ngani male makwenu wamino, boku chapata kwanzi, imati ya kuchima. Iba kunyika nyene sheke. Naungana male mungano wamino. Ambe kufiwila wakuteni. Kambe logo uni kesu mungano wamino. Basungula iwenda wakuramba. Ungane male utamanyi. Ungane moba utamapakela. Yo ambino kanyanda. Ni kumungani kome. Bona tetela mino. Malama male ya mino. Hiku male ibu isa kusaka. Kambe kaba male ibu isa shirido. Money can bring joy. Hey male ibu isa kusaka. Ngaza senu famba wanganu. Ngaza senu muka. Ngaza senu famba wanganu. Ngaza senu muka. Amale kukote kuchinja munu wakupia saseka. Amale kukote kuchinja munu wakulunga ejekano. Amale kukote kuchinja munu wati matuka. When you got the money, my friend, you can make people happy. You can make people die. You can make people happy. You can make people die. No one, no one, no one, no one will say no. Hey, 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 hey. Pedro Celso. Você dança num estilo característico. Estava aqui Raul Domingos a dizer, miúdo está muito à vontade. Há quanto tempo cantas, Celso? Boa noite.
Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Indo direto àquilo que é a sua questão, eu canto desde os meus 10 anos, né? Mas então levei a sério isto, comecei a gravar em 2015. Dizer que o Pedro Celso é um músico que vem promover seu CD, gravado com 12 faixas. Mostra aí o CD, ô Hermínio, deixa a menina. Está a ver? Nós estamos aqui a fazer um trabalho muito sério. Antes de dar aqui um plano do meu convidado de hoje, Raul Domingos. Raul Domingos, nós estamos aqui a ouvir a conversa do Celso. Está a pedir para o cameraman dar o plano do CD do Celso. Ele está a olhar para o rabo da menina que está a fazer os coquetéis. Filma o cameraman que está a olhar para... Filma ele a fugir, filma. A mulher dele vai reconhecer aquela camisa. Ela conhece a camisa que ela passou. Então, vamos promover o CD. Quantas faixas? Tem 12 músicas, das quais 9 foram gravadas ao vivo. Ok. No estúdio de Júlio Mael, um grande abraço para ele. Ok. Essas músicas foram gravadas em vários estúdios, mas o estúdio que gravou mais músicas é o estúdio de Júlio Mael, que gravou as músicas gravadas ao vivo, não é? Ok, muito obrigado. Pedro. Raul Domingos, muito obrigado por ter vindo. Finalmente. É um general que a gente está a tentar emboscar há muito tempo. Não sei se é o hábito de ter estado muito tempo nas matas, sempre nos escapou. Mas hoje conseguimos caçá-lo. Graças ao Quinito, né? Graças ao Quinito. O Quinito é o meu rebenta-minas. Onde é que está? Está ali. Olha, sempre onde está um rapaz bem vestido, todo estiloso, gingão, ao lado está o Quinito. É que eu já falei muitas vezes com ele e não o conhecia. Não o conhecia. É aquele ali, o meu ponta de lança, o meu produtor aqui no programa. Conseguiu me caçar. Caçou. Como está? De saúde estou bem, graças a Deus. Está, né? Tá, tudo em ordem. Tudo em ordem. Vamos começar do princípio. Raul Domingos. Raul Domingos foi, durante muito tempo, um dos quadros séniores da Renamo. Na história que a gente conhece a história da Renamo contada de um lado, contada do lado de quem participou ativamente na guerra. O que é que motivou a que depois da independência nós tivéssemos aquele problema todo, que depois durou 16 anos vocês a baterem, aliás, moçambicanos a lutarem uns contra os outros? Bom, muito simples. Para as pessoas que estiveram presentes na proclamação da independência, acredito que têm consciência do que aconteceu. E também acredito que todos nós aspirávamos à independência. E a independência que nós aspirávamos era uma independência que nos trouxesse não só o poder político, o poder de decidir sobre os nossos destinos, mas, sobretudo, também nos trouxesse a liberdade. E é essa liberdade que, imediatamente a seguir a independência, falhou. Começamos a ter restrições severas da liberdade. Uma das grandes restrições da liberdade era de movimento. Não se podia movimentar de um distrito para o outro sem guias de marcha. Contrariamente, hoje nós sabemos, até para ir à África do Sul já nem precisamos de visto. Mas naquela altura não era importante isso por causa do apartheid que estava aí? Não, você está a pegar o exemplo da África do Sul. Eu estou a dizer que
de um distrito para outro, você para sair daqui para Boane, para Marraquene, você tinha que ir ao GD, o grupo dinamizador. E você parte daqui, chega lá, a tua família tem que te levar para apresentar que recebi um primo, recebi um irmão, portanto, dentro do nosso próprio país. Portanto, essa restrição de liberdade, e muitas outras, a liberdade de expressão, você não podia falar como nós temos falado hoje, criticar os dirigentes, criticar o governo, não podia reunir, não havia liberdade de reunião. Você para reunir, até aquilo que nós fazemos hoje com frequência, que é fazer missa, reunir a família, ou estique, você tinha que ir pedir autorização. Portanto, é todo este conjunto de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de reunião, liberdade de movimento, liberdade de professar uma religião. E mesmo a nossa própria cultura, havia já restrições, não podíamos fazer aquelas cerimônias que nós fazemos. Enfim, todo este conjunto de liberdades que foram restringidas criaram uma resistência, que é a resistência nacional moçambicana. É a partir daí que nasce o conflito. Nós podemos falar muito de ideologias, o marxista-leninista, o marxismo-leninismo, o socialismo, mas eu quero acreditar que, fundamentalmente, a restrição às liberdades. Aliás, há uma também muitíssimo importante, que era a liberdade de escolher onde você quer viver. As pessoas eram obrigadas a viver em aldeias comunais, machambas coletivas. E esse mesmo povo que apoiou essa guerra, e esse mesmo povo que alimentou os guerrilheiros, e é justamente por isso, 16 anos depois, proclamado o Acordo Geral de Paz, não há nenhuma história de represálias de alguém que tenha sido catanado porque estava de um lado ou do outro. Portanto, para dizer que aquilo que foi reivindicado como motivos para a existência desta guerra foi acolhido. Aliás, ainda havia mais. No campo dos direitos humanos, havia também muitas restrições às liberdades. Havia a pena da morte. Portanto, nós temos histórias aqui neste país de pessoas que foram mortas só porque num comício disseram que este aqui roubou isto, mais aquilo, o que é que vamos fazer? Vamos matar. E era morto. O famoso Gulamo Nabi, que morreu por causa de 2 quilos de camarão que hoje era em amigo dia... do meu pai, o meu pai estava nesse grupo que ia ser fuzilado. Então me ajuda a explicar isso. Ulene. Me ajuda a explicar aos mais jovens que não sabem que por causa de 2 quilos de camarão alguém podia encontrar a morte. Mas não era 2 quilos de camarão, era um bocadinho mais. Independentemente de quantos Não, quilos, não era justo. Mesmo que fossem toneladas de camarão, era preciso perceber onde que os pescou, para onde que os levava, qual é o imposto que devia pagar. Portanto, a pena da morte não é uma medida plausível, não se pode, num país que acaba de ser independente, e dizermos que agora... Otorgar-se o direito de tirar a vida ao outro. Sem julgamento, pior ainda. Quando se diz pena da morte, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa pode, às vezes leva 10, 20 anos na cadeia até ser julgado, ser morto ou até ser absolvido. Portanto, a pena da morte não é uma coisa que se deve aplaudir. Então, é mais uma razão forte. Samora Machel hoje é um símbolo de integridade para os jovens.
Os jovens inspiram-se muito nos discursos que Samora Machel profere. E vocês combateram Samora Machel. A prática, nós combatemos a prática. Tudo isto que eu enumerei aqui são aspectos que o próprio Samora Machel, ao fim de 10 anos, percebeu que devia mudar. Só que ainda não tinha encontrado o caminho certo. Lembra-se que depois aconteceu o Acordo de Incomate. O Acordo de Incomate era uma forma de chegar ao fim do conflito armado. Só que, no entender de Samora Machel, dizia que queria falar com o patrão e não com o empregado, porque ele entendia que a Renamo era um instrumento da África do Sul. Era um instrumento de desestabilização, como dizia. Um instrumento de desestabilização, portanto, mas esse instrumento de desestabilização do apartheid, portanto, o apartheid que usava a Renamo para desestabilizar. O apartheid é que os financiava. A guerra tem muitos itens para que ela aconteça. Não basta você ter a arma. Você precisa de ter pessoas, você precisa de ter motivação, sobretudo a motivação. Neste momento, sem armas, sem nada, havendo motivação, há conflito. Há resistência, há conflito. Aliás, houve vários massacres. Massacre de Moeda, ninguém estava armado. Então, foi uma forma de resistência. Uma forma de resistência. Portanto, as motivações que contam. Depois nós podemos ir buscar armas, assim como a Frelimo, para fazer a luta pela independência, foi buscar armas na China, foi buscar armas na Rússia, teve apoios de Cuba. Vai-se buscar os aliados que se pode ir buscar. O importante é encontrar aliados para aquilo que pretendemos atingir. Acha que falhou alguma coisa naquele momento em que termina a guerra? Uma espécie de comissão de verdade e reconciliação nacional para que as almas, como é que é, o peito das pessoas ficasse em paz, de facto, e não houvesse esse recrudescer de guerra, que foram cíclicos os conflitos? Bom, inicialmente eu pensei que não fosse necessário, mas passados mais de 20 anos de paz e olhando para aquilo que é o cenário atual, os discursos que os políticos trazem no seu debate. Vocês continuaram a ser chamados bandidos armados durante muito tempo, mesmo depois do Acordo de Paz. E acredito que ainda alguns pensam que somos bandidos. Mas agora acho que a situação deve ter invertido um bocado, porque há outros bandidos maiores que endividaram o país e que já não se sabe quem é bandido ou quem é mais bandido que o outro. Essas coisas doem, sabe? Mas, na verdade, estavas a falar de uma comissão da verdade e da reconciliação. Eu acho muito importante, sabe por quê? Até para esclarecer algumas coisas. Porque, por exemplo, mitologia, das coisas que se dizem. Os homens da Renamo, quando apanhavam pessoas, pilavam crianças no pilão, cortavam cabeças, cortavam orelhas. Então, é preciso de facto desmistificar isso. E também existe o discurso, ninguém sabe até agora como que morreu Joana Simeão, como morreu Lázaro Cavandame, como morreu Urias Simango, como morreu o Padre Guenjer, que são pessoas que se opunham a uma certa linha da Frelimo. E quando começa esse discurso de que este pilou criança, este matou, este destruiu, então volta-se tudo para trás e começa, cada um tem a sua versão. Portanto, uma comissão da verdade, de reconciliação nacional,
é muito importante no sentido de esclarecer, porque não é importante julgar neste momento, porque a guerra acabou, há paz, a guerra foi entre irmãos e é importante que haja uma reconciliação. Mas a verdade deve ser conhecida, e, sobretudo para que não se repitam as mesmas coisas. E eu acho muito importante, mesmo de uma forma tardia, tem havido um ou outro investigador que traz uma ou outra coisa, mas uma comissão nacional constituída por pessoas íntegras, pessoas de reconhecido mérito no país, eu acho muito importante. Antes dos acordos de paz, que é a grande festa do 4 de outubro, houve muita coisa que foi feita nos corredores. Quanto tempo vocês, Raul Domingos e a sua equipe, Armando Guebuza e a sua equipe, levaram até chegarem àquele entendimento que depois levaram os líderes para assinarem o protocolo? Olha, é assim, foi... Há muita coisa que aconteceu antes, mas tentando resumir, os primeiros contactos começam em fevereiro de 1989. Portanto, esses contactos já eram feitos entre a Renamo. Havia algumas pessoas da Renamo e alguns sul-africanos que não levou a lado nenhum porque era um acordo que se pretendia de amnistia, porque ainda havia o conceito de bandidos, que bandidos financiados pela África do Sul, portanto vamos falar com a África do Sul para deixar de financiar para acabar com a guerra. Portanto, mas não era a questão. A questão não era de bandidos, a questão era muito mais profunda. Tinha a ver com ideologias políticas, tinha a ver com esta questão das liberdades, dos direitos humanos, do próprio sistema político que tinha se instalado, que não permitia que houvesse partidos políticos. Então, feito este acordo em combate que nos surtiu efeito, em 88 começam alguns contactos, mas era numa altura que estava a terminar a lei da amnistia. Então, nessa altura, nós pensamos, bom... Chegaram a reconhecer o presidente de Samora como chefe de Estado, inclusive, nessa altura. Creio que não. Não sei se reconheceram. Eu acredito que não, porque justamente por isso o acordo não vingou. Mas pode ter havido esse reconhecimento por parte do apartheid, né? Mas não era o caso da Renamo, porque a Renamo exigia que houvesse eleições. Uma das condições para o reconhecimento de um presidente tinha que ser por via de eleições. Então, em 88 havia uma lei de amnistia e essa lei terminava em 31 de dezembro de 88. O presidente Samora já tinha morrido em 86? Já tinha morrido. E o que é que acontecia? A Rádio Moçambique e outros órgãos de informação diariamente anunciavam a captura ou entrega voluntária de homens da Renamo. Dizia-se, na localidade de Esqualaquala entregaram-se 3 com armas, em Pebane 2 se entregaram com as suas armas e por aí fora. Então, nós até brincávamos um bocadinho com isso, porque contabilizávamos. Chegamos a um certo número, paramos de fazer as contas porque o número já superava o número de guerrilheiros que a Renamo tinha. Se isso fosse verdade, já não teríamos ninguém a lutar. Mas, entretanto, como a amnistia terminava em dezembro e
perto de dezembro, em novembro, havia contactos para iniciar as negociações de paz. Nós pensamos, bom, isto aqui a acontecer vai dar aso a que se diga que os guerrilheiros já acabaram todos, agora são os líderes que estão a negociar para a sua amnistia. Dissemos que deixa primeiro a lei da amnistia terminar e depois vamos negociar. E a lei terminou em dezembro, em janeiro começaram os contactos e em fevereiro tivemos o primeiro encontro em Nairobi com os clérigos moçambicanos. Era na altura o cardeal Dom Alexandre, o arcebispo da Beira falecido Dom Jaime Gonçalves, o bispo Diniz Sengulane e o falecido pastor Uzias Mucache do Conselho Cristão de Moçambique. Então tivemos esse encontro, eles falaram-nos da necessidade das partes se reunirem e negociarem a paz. O primeiro encontro estava eu e o falecido Vicente Zacarias Jululo. Nessa altura é também importante lembrar que... Que idade tinham? Eu acho que tinha na altura 32 anos. 32 anos. Então, o convite para a Quênia tinha sido feito ao presidente Jacama. E porque a história nos conta que no passado alguns dirigentes foram capturados e mortos pela Frelimo em situações idênticas como essas, o presidente Jacama disse, olha, para aferir se isto é verdadeiro ou não, vou mandar 2 homens. Então, eu e o Lula éramos as cobaias. Vão lá, se for para matar, matam estes dois e eu descubro. Então, mas isso também para ilustrar que o quão era um sacrifício fazer a guerra. Portanto, a gente tinha que aceitar, sabendo que não havia a certeza se o convite era sério ou não. Portanto, era praticamente uma operação suicida. Se morrer, morremos pela pátria. E nós fomos, mas felizmente era sério, era algo que o presidente Arap Moi tinha se comprometido. Chegamos no Quênia, tivemos esse contacto, voltamos, informamos ao presidente Jacama sobre a seriedade do processo e no mesmo ano, em agosto, viajamos de novo para a Quênia, já com o presidente Jacama. Já o presidente Jacama foi Encontrou-se também com o mesmo grupo dos clérigos. Nessa altura, eles traziam um documento de 12 pontos. Já passam muitos anos e podemos revelar alguns segredos. A ideia é essa. O povo precisa saber os segredos. Então, qual era a ideia dos 12 pontos? Eu sei que passou por aqui o presidente Chissano, se calhar fosse oportuno, se soubesses, podias fazer essa pergunta. Os 12 pontos, segundo ficamos a saber, não era para entregar a Renamo, era para uma orientação dos clérigos. Os bispos deviam saber que, para haver paz, na opinião do governo, tinha que se ter em conta aqueles pontos. E quais eram? Depois, não vou enumerar todos, mas os fundamentais eram a Renamo devia reconhecer a Constituição, devia reconhecer o presidente, devia reconhecer o governo, devia reconhecer as instituições. Os símbolos nacionais? Por aí. Então, e a resposta era óbvia. A Renamo não reconhecia a Constituição, porque a Constituição foi feita por um único partido, não reconhecia o presidente, porque não foi eleito, não reconhecia o governo, porque não era um governo saído de eleições, não reconhecia as instituições, porque eram partidárias. E por aí abaixo. Portanto, eles voltaram, nós fizemos também um documento de 16 pontos, que repisava aquilo, respondia os 12 e ainda acrescentávamos alguns. Então,
quando o presidente Chissano recebe essa resposta, ficou surpreso. Como é que a Renamo responde taxativamente, ponto 1, 2, 3. Então, os bispos, como bispos, homens da verdade, disseram que nós mostramos eles, entregamos eles aquele papel. Disseram que, não, o presidente Chissano disse que não, isto não era para entregar, isto era para a vossa orientação, para vocês poderem, né, conversar com eles, dizer o que o governo gostaria que fosse o acordo. Então, a partir daí, não sei se foi por essa razão ou por outra, o presidente Chissano disse, bom, a missão dos clérigos já terminou. Os clérigos dizem muito a verdade, não servem bem. Então, vamos trabalhar com governos. Então, começou-se a trabalhar com o governo do Quênia, com o governo do Zimbábue e com o governo de Malawi nestes contactos. Já políticos mesmo. Já políticos. Como é que conheceu o presidente Dhlakama? Eu conheci o presidente Dhlakama no dia 5 de maio de 1980, justamente no dia que eu entrei para a Renamo. 5 de maio de 80? 5 de maio de 1980. Entrou onde? Foi numa zona chamada do Herói, entre Inchope e Gondola. Eu estava a viajar num comboio, naquela altura os comboios eram a vapor. E naquela zona, uns 2 quilômetros depois, tinha uma grande subida. E o comboio que nós vínhamos era um comboio de mercadoria. Trazia muitas carruagens, muitos vagões de arroz. Então, o maquinista decidiu parar... Nessa altura, os comboios ainda transportavam arroz em vagões. Em vagões do Porto da Beira para o Zimbábue. Do Zimbábue. Então, o maquinista decidiu parar naquele sítio, porque segundo ele, isso eu vim a saber agora, porque o maquinista era o pai do Geraldo Carvalho. E eu fiquei sabendo que o maquinista era pai do Geraldo Carvalho e há uns anos atrás eu procurei por ele para saber por que você parou naquele sítio. E ele disse que parou porque tinha 2 quilômetros depois de uma subida e o comboio, como é a vapor, ele tinha que meter mais carvão na caldeira para fazer mais pressão para poder aguentar com a subida. Então, o comboio parou, mas o presidente Dhlakama, na altura, estava a sair de Gorongosa para a Zona Sul, porque poucos dias antes tinha acontecido a independência do Zimbábue, porque os apoios inicialmente vinham do Zimbábue. E como tinha acontecido a independência do Zimbábue, já não se podia esperar apoio do Zimbábue. Daí tinha que movimentar para a Zona Sul para o primeiro contacto com os sul-africanos para se estabelecer acordos de apoio logístico. Então ele estava nesta movimentação de Gorongosa para a Zona Sul e quando chega na linha férrea ele dá ordens que ninguém dispara para o comboio, deixa o comboio passar. Porque ele estava com cerca de 2.000 homens, que era quase o contingente militar que existia naquela altura na região da Gorongosa. E então, só que o comboio parou. Tendo parado, já aproximaram para ver o que estava a acontecer e nós estávamos lá, acabamos caindo nas mãos da Renamo. E ali tivemos o primeiro contacto. Acabaram sendo raptados? Eu não assumo isto. Foi rápido. Não, espera, depois cada um ficou por sua livre, espontânea vontade. Eu explico, porque o pai do Carvalho não caiu nesse rapto, porque ele fugiu. Fugiu. Então, nós esperávamos para ver, queríamos ver quem são esses homens, e vimos que não eram as forças populares de libertação de Moçambique. E depois tivemos o contacto, e nesse contacto ele convida-nos a fazer parte. E éramos 2 jovens, eu tinha 23 anos. O meu amigo, acho que um bocadinho mais velho, devia ter 24 ou 25 anos. Nessa altura, Raul Domingos já tinha motivações políticas ou calhou ali? Bastante. Não há jovens aqui que procuram saber se as pessoas não sabem o que querem. Não fervilha
Eu penso que se fosse hoje era capaz de não me aventurar. Mas naquela altura, sim senhora. E eu até escrevi uma carta, porque o presidente da Câmara disse, escrevem carta para as vossas famílias que vamos mandar. Éramos dois. Nós escrevemos as cartas. E eu me lembro perfeitamente que na altura eu escrevi para o meu pai, dizer, olha pai, vou me juntar à Resistência Nacional Moçambicana, porque o país está independente, mas não há liberdade. E eu vou lutar pela liberdade. Esta carta existe. Depois do Acordo Geral de Paz, meu pai me mostrou a carta, porque ele recebeu. Porque o que aconteceu é que o presidente da Câmara nos separou, porque ele viu que esses dois jovens juntos são capazes de fugir. Jovens que vêm da cidade, não estão muito habituados a sacrifícios. Então ele disse, olha, você volta e este aqui fica. Então, eu fiquei e o outro voltou. E este meu amigo voltou com a carta e foi entregar aos meus pais. E mais tarde, este indivíduo foi o primeiro delegado político da Renamo após o Acordo Geral de Paz na Beira. Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo para ouvirmos... Gosta de música? Claro. Quem é que não gosta de música? Vamos lá ouvir, então. Chama o nosso intervalo aí, Daisy.